Olá, minha gente do terceiro período, tudo bom? A gente está fazendo essa aula gravada hoje e o tema é sobre escravidão transatlântica, né? Essa escravidão que foi uma invenção da sociedade branca europeia, a retirada desse homem e dessa mulher africana para as Américas. A gente vai entender um pouco sobre isso, né? Porque o ano passado a gente estudou as sociedades africanas, a gente viu que assim a África é um continente vastíssimo, né? Não existe uma África, existem várias Áfricas, né? Várias culturas, vários povos, várias sociedades. Então, em relação quando começa o mundo moderno e essa chegada do homem branco, desse modelo de civilização branco aqui na América, então a gente vai ver surgir uma escravidão que os historiadores vão dar o nome de escravidão transatlântica, tá? É uma escravidão africana, negra, para aqui, para as Américas, tá? E também a gente vai ver algumas temáticas relacionadas, né, a como foi ser escravo no Brasil, como era o mundo escravo no Brasil, como foi que esses homens, essas mulheres, eles viveram nessa sociedade extremamente estratificada, né, sociedade onde as classes sociais eram muito definidas e eram definidas por também, né, um dos fatores fortíssimos para se definir a ocupação na sociedade colonial brasileira era o fator étnico, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aí, tá, gente? Olha só, escravidão transatlântica e ser escravo no Brasil, é o tema da aula de hoje. Tem um martelo atacando aqui, né? Mas não sei se dá para escutar daí. Mas enfim, coisas do período remoto e da vizinhança em reforma. A gente não pode falar que uma colonização da África nesse período. Então, o processo de colonização do continente africano, a gente vai estudar isso lá na quarta unidade, é o período do imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. No século XV, quando os europeus eles estão com esse processo de expansão marítima e comercial, eles vão fazer muitos negócios na África, vão traçar cadeias de negócios na África. Botei aqui, os portugueses fundaram diversos fortes e feitorias no litoral africano. E assim puderam negociar com esses povos locais diversas mercadorias. Então, e essas mercadorias elas foram levadas tanto para a Europa como para a América. Gente, dentro desse comércio, aqui tem as feitorias. Né? Tem um mapinha aqui, as principais feitorias que os portugueses, né, os pioneiros nesse processo de expansão marítima aqui, saindo da Europa. Então, ó, feitoria, capitania, aí o comércio, onde tem uma bolinha vermelha, comércio de escravo, ouro, sal, desculpa. Então, gente, então se estabeleceu comércio, né, rotas comerciais, pontos de negociação, pontos de comércio, de trocas comerciais. Tá? E dentro desses pontos, gente, a gente tem o comércio de pessoas, de escravos. E aí, a gente está num período muito negacionista. Né? Então, assim, a gente tem muito intelectual de rede social, né? Intelectual de eu acho. Né? Gente que não pesquisa, não sabe do mecanismo, não tem uma instrução, um treino no sentido da pesquisa e acha que um blog diz tudo. É o que está acontecendo. Muita gente acha, né, nesse reino do é minha opinião. Por quê? Porque eu vi ali, porque eu vi aqui, né? Tem que ter muito cuidado, né? Nossa opinião ela tem que estar muito bem fundamentada, senão ela vira uma aberração. Por exemplo, pode virar uma aberração. Por exemplo, os escravos vieram para aqui foi porque eles quiseram, né? Já tinha escravidão na África. Tem muitos erros aí. Tá? Primeiro, ninguém é escravo porque quer. Pelo amor de Deus, né? Esse é um pensamento que vai contra toda a capacidade, o mínimo de capacidade argumentativa, o mínimo de inteligência de alguma pessoa. Né? Ninguém se auto-escraviza, tá? Então, assim, já existia escravidão na África? Sim, já existia. Então, existia dentro do continente africano, era um dos mecanismos dentro do continente africano a escravidão. E assim como existia na Grécia Antiga, assim como existia na Roma Antiga, assim como existia aqui em muitas sociedades indígenas,
Então, mas essa escravidão, ela era um mecanismo interno da África. Então, quando o homem branco europeu vem para cá e tenta fazer negócios, né? Então, um prisioneiro de guerra que estava aqui sendo escravo em um povo, e aí se comprava essas pessoas. Foram muitos africanos, né, para a Europa trabalhar como escravos. Portugal recebeu muitos escravos, a Inglaterra recebeu muitos escravos, né? Mas assim, o grosso desse quantidade de pessoas, de homens, de mulheres que saem na condição de escravos, de cativos do continente africano, eles vão para aqui para a América, e principalmente para o nosso país. Nosso país é o principal receptor dessa mão de obra, né, dessa coisa que foi a escravidão transatlântica. Certinho? Então, ó, na África Ocidental, várias cidades ou localidades, né, intermédias funcionavam como entrepostos, não como pontos. Então, o cara podia ser capturado por aqui e ser levado aqui através da Costa da Mina, por exemplo. Vai ter um mapa aqui na frente, né? Ó, cada porto era um mundo, né? Porque um porto desse, não necessariamente os caras vinham dessa região, podia vir de outra região. Está aqui o mapa da África e os entrepostos comerciais, né? Que são os lugares onde era fundado um porto, um forte, para se traçar esse comércio. Então, é um sistema de comércio bem rebuscado que os portugueses fazem aqui na África, né? E sim, compram sim com aliados africanos, obviamente. Então, para muitos africanos que tinham escravos, né? Então, eles venderam muitos escravos aos portugueses, e depois aos espanhóis, e depois assim vai. Né? Então, vai se estabelecer. Mas aí, né, essa rede, essa cadeia, essa teia de comércio de pessoas, ela é uma invenção europeia na África, certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí para não cair em armadilha, né? Armadilha de opinião errada. Ó, cultivos de cana-de-açúcar em terras virgens, como a ilha de São Tomé, ocupada em 1470. Já era o mercado açucareiro, né? Porque assim, os portugueses já faziam açúcar, né, na ilha de São Tomé, nos Açores, nas Ilhas Madeiras. Então, existia essa expertise, se fazia açúcar. Depois que, quando chega aqui no Brasil, né, que encontra uma imensidão de terras, os portugueses vão começar a investir, trazer a cana-de-açúcar para cá, mas eles já fabricavam açúcar em outras regiões. E para isso, né, dentro desse projeto, surgiu essa coisa de deslocar a mão de obra, né, mão de obra necessária. E assim os negros, homens e mulheres negras, foram capturados para as ilhas produtoras de açúcar e depois para o Brasil. A coroa portuguesa na época entendia que os homens e mulheres negras eles eram inferiores aos brancos. Existiam várias teorias para explicar isso, né? Como que os homens e mulheres negras eram descendentes do filho amaldiçoado de Noé. Então, por isso que explicava, a gente pode escravizar eles porque eles são seres amaldiçoados. Outras teorias da época, religiosas, né, fundamentada na religião cristã da época, da religião católica, era que esses homens e mulheres negras eram frutos de anjos decaídos. E por isso que é melhor levar eles para lá e assim se tornar escravo do que deixar eles vivendo da nação. São interesses, né, gente, que vão se articular e vão fortalecer esse comércio escravo, esse grande horror que foi a escravização de pessoas. Ó? Então, o movimento é esse, né? Os portos de trato negreiro, de tráfico negreiro, professor. As inúmeras caravanas de escravos chegavam de diversas regiões, trazendo prisioneiros dos mais diferentes etnias. Todos presos no mesmo barracão. Imagina só, o cara era capturado, porque muitos deles, alguns eram escravos já na África, mas outros não, outros eram livres. À medida que foi se intensificando o tráfico negreiro, foi se intensificando também, né, essas guerras e essas capturas internas na África, que era para ter essa mão de obra para vender aqui para a América, né, para esses grandes traficantes de escravos. Então, para onde seriam levados? Muitos prisioneiros nunca tinham visto o mar, muito menos um europeu. Então, quando o sujeito, né, um africano, chegava num barracão para ser posto num navio negreiro para vir para cá, então começava uma jornada penosa em um novo mundo.
onde a estrutura de dominação era baseada por esse mando desse homem branco que se estabelecia e mantinha a escravidão, uma escravidão étnica, uma escravidão baseada na raça, né, na negritude das pessoas que foram condicionadas à coisa, porque ser escravo significava isso, né, ser propriedade de outra pessoa. Então começava essa trajetória infame até as colônias aqui na América. A gente já falou disso aqui. Os navios que negociavam e transportavam os escravos eram chamados navios negreiros, ou navios tumbeiros, nome que é derivado de tumba. Em geral, essas embarcações transportavam muita gente, né? Isso aí, eu acho que varia muito, é mais do que isso aí. Tá? Então, era condicionado, era amarrados, e aqui, esse sujeito, né, tem uma coisa, né, gente, chamada de malungos. Malungos seriam os companheiros de viagem. Imagine, esses dois homens aqui, isso é uma representação, obviamente, né, mas imagina aí um cenário de um navio negreiro. Esses dois homens aqui, eles poderiam nunca na vida ter se visto, mas aqui agora eles estavam na condição de aprisionados, de escravizados. Eles podiam até, inclusive, ser de povos diferentes, mas agora estavam traçando uma jornada junto. Então, seria o malungo, seria o companheiro de viagem, né, dessa viagem maldita, dessa viagem tão absurda que era essa condição de escravo. Né? Então, malungo significa isso, né, o companheiro de viagem. E já de aqui, tem historiadores que falam, já se traçava um certo companheirismo, uma relação que se estabelecia ali. E quando esse sujeito ele vai entrar aqui no Brasil, ou na América, em qualquer outro espaço escravo da América, então, homens e mulheres de experiências culturais, sociais, econômicas, visões de mundo muito diferentes, aqui no Brasil, eles vão estabelecer, dentro desse caldeirão cultural, dentro dessa diversidade, complexidade, eles vão começar a estabelecer relações entre si, e entre uma relação, né, mais do ponto de vista entre os pares, e uma relação horizontal, outra mais vertical, em relação ao Senhor, por exemplo. A gente vai falar disso, tá? Então, o destino dos escravos. Entre os séculos 16 e 19, quase 10 milhões. Esse número aqui, né, gente, atualizado em novos estudos que tem hoje, esse número passa de 12 milhões de escravos desembarcaram na América. Mais de 40%, se sabe também, vieram só para o Brasil. Então, o Brasil, ele ostenta esse título horrível de ser o país que mais recebeu mão de obra escrava. Tá? E aqui, ó, né, essa divisão que se faz, né, em dois troncos étnicos, os sudaneses e os bantus. Mas aqui existem vários povos que eram do tronco étnico bantus e vários povos sudaneses. Tá? E aí, imerso nessa sociedade brasileira, a gente ia falar do Brasil, né, de escravidão, ser escravo no Brasil, segunda parte da aula. Ser escravo no Brasil os escravos ocupavam diversos lugares, certo? E aqui os escravos vinham e aqui tinham as funções diversas. Aqui eu trouxe a clássica, a função, assim, que eu acho que a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas que têm um senso comum em relação à escravidão, o negro escravo chegou ao Brasil, vai logo para o eito, vai cortar cana, né? Então, para essa atividade econômica que foi tão importante e tão utilizada no início da colonização do Brasil. E assim, né, grandes partes, né, o escravo rural, o cara que ia desenvolver esse trabalho aqui cortando a cana e fazendo todo o processo de fabricação da colheita da cana, da levada para o engenho, para o maquinário, para moer a cana e aí fazer o açúcar. E quando isso aí, estava um senhor branco conversando aqui com o capitão do mato, seria um escravo ou um mestiço que tinha um certo grau de hierarquia, porque eles comandavam o trabalho dos outros escravos, né? Então, você tem o começo da sociedade brasileira, né? Inaí Lopes fala isso, uma professora especialista em escravidão, em relações étnico-raciais, ela vai dizer que a escravidão ela moldou a sociedade brasileira em todos os sentidos. E assim, eu concordo muito com ela, né? Porque essa sociedade que se montou, pautada nessa diferenciação social e racial,
Aqui a gente não precisou de nenhuma lei dizendo assim, o negro não pode subir no cavalo, montar no cavalo. O negro não pode ter isso, o negro não pode ter aquilo, o homem negro não pode isso, mulher negra não pode aquilo. A gente não precisou de leis específicas nesse sentido, porque a sociedade brasileira ela começa pautada nessa diferenciação social, étnica e racial, e se estrutura dessa forma. Os mecanismos da sociedade brasileira, eles começam, ela começa se estruturando, né, se organizando, tendo o lugar do negro, é o trabalho braçal, o trabalho escravo inicialmente do Brasil, né, 300 anos de trabalho escravo. Ah, professor, mas tinha negro que deixava de ser escravo e ficava livre, né? Tinha muitos. Tinham negros que deixavam de ser escravos, se tornava dono de escravo, né? Tinham mulheres negras, escravas, que se casavam com homens brancos e deixavam de ser escravas, né? Mas nem por isso esses negros que deixavam de ser escravos, né? Eles não eram aceitos, eles não ocupavam os principais cargos políticos, eles não tinham o mesmo lugar social das pessoas brancas. Isso reflete muito no nosso dia a dia, gente. Então, a gente tem um país que é marcado por essa escravidão, é marcado por essa diferenciação social e racial, se pauta, se estrutura nisso, e a gente também tem um país que é muito mestiço. Né? Houve muita mistura, né, de povos aqui no Brasil. E aí, onde mora o perigo. Porque um desavisado pode dizer assim, mas não tem essa coisa de racismo no Brasil, porque aqui não, aqui todo mundo é mestiço, olha a minha cor. Né? Então, outra vez, vou recorrer a Inéia Lopes, né? Ela fala assim, né, a mestiçagem, ela é o crime perfeito no Brasil. É muito fácil assim, e até esse discurso, né, envolve muita gente. Não tem racismo, não. A sociedade brasileira é mestiça. Né? É mestiça? É sim, de fato é. É sim. Não pode entender o Brasil também fora da mestiçagem. Mas também a gente tem que levar em consideração que esse discurso de uma democracia racial, que não existe racismo porque é mestiço, racismo mesmo tem nos Estados Unidos, porque lá é branco, branco, preto, preto, né? Então, esse discurso é muito perigoso porque ele suaviza, ele invisibiliza uma questão que é muito forte no Brasil, né, que foi a escravidão, que foi a segregação racial, ontem e hoje. Quando a gente vai para os números, quando a gente vai analisar a sociedade a partir dos números, a partir dos lugares políticos, sociais, em que as populações brancas e negras elas assumem no Brasil, a gente vai ver ainda que existe um privilégio grande. A gente vai ver que existe um abismo muito grande. Né? Não existe essa harmonia que se fala. Tá? Então, assim, é delicado, mas, assim, para a gente entender, é muito importante para a gente entender esse racismo, como ele se operacionaliza hoje no Brasil, é importante que a gente entenda esse início do nosso país. E como isso vai ganhando contorno. A gente vai estudar, quando o Brasil se tornar independente, né, e depois a abolição da escravidão, que houveram, mesmo após o fim da escravidão, houveram um mecanismo de segregação racial. O Estado brasileiro ele queria embranquecer o Brasil. Não houve nenhum tipo de política pública para envolver, para inserir de forma justa aqueles ex-cativos agora na sociedade brasileira. A gente vai ver que o discurso do Segundo Império brasileiro era fazer uma população ficar mais branca, era o ideal de um Brasil mais branco e negando a negritude. Tá? Então, pós-abolição também não foi sinônimo de inclusão. Outros mecanismos eles foram utilizados para a exclusão dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres. Tá? Vamos lá. Outras formas de ser escravo no Brasil. Aqui eu trago o escravo das Minas. É o nosso próximo assunto, né? Depois, no nosso plano de ensino. Vamos ver o período minerador. A mineração, que foi um período muito, muito forte da colonização do Brasil. A gente vai ver aqui a descoberta de metais preciosos, onde hoje é São Paulo, Goiás, Minas Gerais. A gente vai ver que contou com a população, mão de obra, predominantemente escrava. As experiências escravas lá, por exemplo, esse escravo aqui, ele ocupava um trabalho diferente desse escravo aqui. Os trabalhadores
escravizados no Brasil, tá? Nas fazendas de gado, poderiam trabalhar nas fazendas de gado, de criação de gado. Existiam os escravos domésticos, olha só, essa imagem aqui de Debré, do século XIX, era o escravo que tinha uma maior proximidade, né? Ele vivia dentro da casa do senhor. E aí, tá vendo como não existe escravidão no Brasil? Como não existe racismo, né, desde o início? Gente, onde é que está a democracia racial aqui? Onde um é propriedade do outro. Um é propriedade do outro. Não existe uma democracia racial aqui no Brasil. Né? Então, assim, repito, a gente está vivendo um momento muito difícil de negação de muitas coisas, né? E uma das negações é que existe escravidão, existe racismo no Brasil. O fato é que o racismo no Brasil ele é diferente do racismo nos Estados Unidos. Porque a forma como se elaborou a escravidão nos Estados Unidos foi diferente da forma como se elaborou no Brasil. Tá? Mas aí não faz daqui uma escravidão mais suave. Né? Não existe escravidão suave. Escravidão é escravidão. Alguns homens e mulheres, né, escravizadas aqui no Brasil eram especialistas, carpinteiros, sapateiros. Outros, e aí uma modalidade de ser escravo no Brasil, gente, escravo de ganho. Homens e mulheres que circulavam, estavam dentro das cidades. Um minuto para fechar minha cortina aqui. Agora, desculpa aí. Os escravos de ganho. Se estabelecia uma relação assim, né? Ó, isso aqui no pescoço de alguns escravos era uma forma de punição, tá? Mas o escravo de ganho era esse sujeito que estava vivia na cidade. Imagina só, eu tenho um escravo, né? Deus me livre, mas assim, eu sou um dono de escravo lá no século XVIII, em Recife. E aí, ó, fulano, você vai vender esse lápis. Esses lápis você vai vender por R$5. E dava o molde de lápis a ele vai vender. No final do dia, no final da semana, ele me trazia o dinheiro apurado e o lápis, né? Então, é o escravo de ganho, tá? É o escravo que vivia na cidade. Então, a gente pode dizer que esse escravo de ganho, ele tinha, assim, uma experiência, ele tinha um dia a dia que seria mais longe do mando do senhor do que o escravo do eito, por exemplo, o cara que está lá cortando a cana-de-açúcar, sob o olhar supervisor sempre, né, do capitão do mato, do senhor, né, do chicote. Né? Então, assim, existiram várias formas de ser escravo no Brasil. Então, assim, quando você imaginar assim, o escravo no Brasil, pensa assim, que escravo, né? Porque existiam vários mundos de trabalho, esses homens, né, esses trabalhadores, trabalhadoras escravizados no Brasil. Então, era o escravo doméstico, o escravo de ganho, o escravo das minas, o escravo um pouco mais especializado, tá? E os escravos do eito, né, aquele clássico, o escravo que trabalhava no corte da cana-de-açúcar, nas fazendas de café, tá? Então, lembrando sempre que a ideia é o seguinte, né? Então, quando uma pessoa comprava um escravizado, comprava um escravo, ele ia colocar para trabalhar onde ele quisesse, né? Onde tivesse espaço, onde fosse de interesse do dono do escravo. Né? Gilberto Freire fala do escravo tigre, aqui em Recife, o escravo que coletava os dejetos dos banheiros dos senhores, que botava aqui nas costas, ó, e de manhãzinha ia lá, jogava no rio Capibaribe, e escorria aquela ureia, né, da urina e manchava a pele do escravo. Marcos Carvalho, professor Marcos Carvalho, fala do escravo canoeiro, o escravo que sobe o rio Capibaribe para buscar água nas cacimbas mais distantes dos centros urbanos. Então, ou seja, existiam várias formas de ocupar-se, vários postos onde o escravo podia se ocupar aqui no Brasil. Mas na condição de escravizado, né? Na condição de escravo. E isso foi o início dessa nossa sociedade, gente, que colocou para esses homens e essas mulheres essa condição de escravizados, condição de subalternidade.
tá? A escravidão se tornou natural no Brasil por ser corriqueira e foi uma das bases da organização social e política até o século XIX. E depois que acabou a escravidão, a segregação ainda continuou sendo organização, base da organização social. E ainda hoje é base da organização social. No momento que eu falo para vocês, ontem eu assisti uma reportagem e essa semana escutei um podcast de algumas mulheres negras no Rio de Janeiro que foram mortas por balas perdidas da polícia. Mulheres negras grávidas. Então, essa notícia você não vê de forma tão corriqueira como se vê, por exemplo, sobre mulheres brancas, por exemplo. Dizer que isso não tem relação com o passado, com a organização, com o racismo estruturalmente montado no nosso país, né, chega a soar como algo estranho e descompassado de uma realidade que salta aos olhos. Tá? Então, a igreja é a condição natural do escravo. Para a igreja, né, assim, justificando a escravidão, mais vale um escravo que ele pagão, vivendo em danação lá na África. Discurso religioso da época. Novamente, né, uma sociedade de siglos pautada nessa diferenciação. A sociedade colonial e a sociedade brasileira, ela se estabeleceu nessa enorme diferenciação de quem trabalha manualmente, quem é escravo e quem é o dono e quem é o senhor. Então, essa diferenciação, ela foi social e foi racial também. E é racial até hoje no Brasil. Né? Exemplo assim, porte de armas para poucos. Né? Esse é um texto de uma professora chamada Silva Lara, que ela vai trazer no Brasil do século XVII, século XVIII, homens brancos reclamando porque tem muita gente empunhando espadas, porque isso é um símbolo só para nobre andar com espada de lado. Eles vão fazer uma carta reclamando isso ao rei de Portugal, para que proibisse, e só homens da nobreza pudessem andar empunhando espadas. Percebe, gente? Então, esse mesmo sujeito que escreve ao rei reclamando porque tem gente mais pobre ou gente mais escuro andando com espadas, né, porque é só de gente branca e nobre, se reflete muito no hoje, né? O homem branco que fica incomodado no lugar onde tem pobre, onde tem preto, né? E que o aeroporto virou rodoviária, tem tanta gente preta, tem tanta gente pobre aqui, né? Isso é um reflexo dessa construção desse nosso país. Esses discursos, apesar de a gente ter acabado com a escravidão formalmente há muito tempo, esses discursos, eles estão lá e cá. Né? Eles se explicam pelo formato de sociedade que a gente veio construindo ao longo do tempo. Tá? A gente também construiu, e isso é muito latente hoje no Brasil, o pavor do defeito mecânico. O defeito mecânico seria aquele trabalho manual. Quem trabalhava manual no período escravocrata no Brasil, dizia que trazia o defeito mecânico. Era o trabalhador manual, sapateiro, cortador de cana. Então, quem exercia algum trabalho manual? Né? Então, quem era nobre, ele tem que provar que gerações suas não tinha ninguém com trabalho manual. Então, a forma de distinção, né? A forma de se distinguir socialmente. Não, eu não trabalho, né? Eu não ponho mão na massa. Então, até o trabalho braçal no Brasil, ele traz esse estigma. Os trabalhadores braçais no Brasil são muito mal remunerados, por exemplo. Né? Novamente, a ponte aqui com o passado. Então, como uma forma de se colocar como esse homem de sangue nobre, né? Então, essas distinções sociais, essa aversão pelo trabalho braçal. Tá? Então, gente, esse foi o universo dos negros e negras, homens, mulheres que foram escravizados no Brasil. Tá? E o mais impressionante, e a gente vai discutir isso em outras aulas, né? É que mesmo nesse meio tão perverso, tão marcado por esse poder desse homem branco, dessa escravidão, a experiência desses homens, dessas mulheres negras no Brasil, elas conseguiram romper com essas linhas de poder. Né? Então, você vê isso em associações escravas, em processo de
compadrio, um escravo que era compadre do outro, e inserção desse que era recebido da África no universo brasileiro. Você vai ter uma série mesmo de religiosidades que vai ser formatada desse universo escravo no Brasil. Como exemplo, aqui no Brasil, o candomblé, que é uma religião tipicamente brasileira, uma experiência africana revivida e ressignificada aqui no Brasil, que cria essa religião de matriz africana, o culto aos orixás, que são de origem iorubá, são de uma certa região da África, que vão ser cultuados aqui no Brasil. Você tem, existia também caixinha de ajuda mútua, gente, irmandades negras. Então, existiam várias formas de subverter, que os escravos encontraram brechas dentro desse sistema opressor, que era a escravidão, mas encontrou-se brechas para isso, tá? Isso pode ser pode não, vai ser um tema de outra aula, quando a gente for analisar isso, tá? Esse conjunto dessas experiências escravas no Brasil, tá? No final dessa aula, é o que a gente tem que pensar, assim, vamos falar assim, escravo no Brasil, escrava no Brasil. Que escravo? Né? Que o mundo do trabalho escravo aqui era complexo, tá? E dentro dessa complexidade existia as várias formas de ser escravo no Brasil. Dentro dessa estrutura quase que rígida, 100% rígida, dessa hierarquia forte que era estabelecida pela questão social e racial, tá? Nunca esqueçamos disso. Nos Estados Unidos desenvolveram lei de segregação racial. A gente nunca teve, porque a gente nunca precisou, porque desde o início essa sociedade se pautou nas diferenças étnicas, nas diferenças raciais, para estabelecer o lugar do negro, o lugar do branco, o lugar do mestiço, o lugar do indígena, tá? Dentro da sociedade brasileira. Certinho? Então, a gente fica por aqui nessa aula de hoje, tá? Um forte abraço, gente, e até mais, e bons estudos.